Fala, galerinha! Vamos lá, dando sequência aí às nossas aulas, estamos aqui iniciando o módulo 14, módulo que vai falar um pouquinho sobre estatística, tá? Então, nessa primeira aula nossa, a gente vai ter aí uma aula sobre organização de dados, tá ok? Então, antes da gente iniciar, o que é a estatística? O que trabalha, o que a gente vê quando o que nos lembra quando fala de estatística? Estatística ela é muito usada praticamente em todas as áreas. Para quê? Para fazer análise de dados, para a gente fazer previsões, tá? Então, a gente faz um trabalho científico aí de estudo de comportamentos, de informações, tá ok? Então, a gente acaba utilizando praticamente em todas as áreas do conhecimento, por meio de pesquisas, por meio de organização de dados, que é o tema da nossa aula, e a gente reporta muito isso para onde? Para gráficos ou tabelas. Por quê? Simplificam e muito a leitura dos nossos dados, ou a organização dos nossos dados aí, tá ok? Então, a estatística está presente desde uma análise da população, tá? Análise da idade, taxa de mortalidade, de nascimento, até mesmo as nossas notas dentro de sala de aula, em outras situações que envolvem dados. Tá? Então, estatística é uma ciência que agrega uma série de métodos de coletas de dados para serem analisados, interpretados, estudados e utilizados para um determinado objetivo. Tá? Então, algo que está recente aí para a gente pegar a intenção de voto. Tá? Então, nós vamos ter eleições aqui em breve e sempre a gente vai presenciar no dia a dia aí na TV, o Ibope diz que tal candidato tem intenção de tantos por cento de voto, tal de tantos, então vai para o segundo turno. Então, é feita uma pesquisa, é analisados os dados e é criado aí uma estatística, ok? Então, vamos lá. Como organizar dados em tabela? Então, nesse primeiro momento aqui, quando a gente fala de organização de dados, essa organização ela está relacionada ao quê? A tabela. Tá? Então, a gente vai pegar determinadas informações e a gente vai colocar elas na tabela para ficar mais fácil, tá ok? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de tabela, tá? Tabela 2, alocação de ativos no Brasil, outubro de 2005. Então, nós temos o tipo de ativo, que é o que está aqui. Aqui nós temos o volume desses ativos e aqui consta a porcentagem de cada um deles, ok? Na segunda tabela aqui, quadro 1, fim e meta de uso da educação não formal em trabalhos do INPEC. Então, nós temos aqui fim e meta, alternativa, complementação, nós temos os anos, nós temos a soma de cada ano, total, a porcentagem e assim por diante. Então, cada tabela ela tem uma função e ela vai ter uma característica, tá? Na organização dos dados. O que a gente vai precisar para organizar a tabela? Nós vamos ter aqui 3 passos, tá? Para criar e organizar uma tabela. Primeiro passo, a gente vai atribuir o título da tabela, que explique o assunto abordado. Então, retornando aqui, cada tabela ela tem um título que vai explicar o que está sendo trabalhado com os dados. Tá? Então, isso é importantíssimo, é o nosso primeiro passo. O segundo passo, a gente vai escrever cada coluna, tá? Em cada coluna, o tipo de informação que ela transmite. Então, voltando aqui, essa coluna aqui, ela transmite as informações dos dados de 2011, essa de 2013, essa daqui de 2015, e aqui nós temos a relação de cada dado. Então, alternativa, no ano tal, complementação, ano tal, e assim por diante, ok? Próximo passo nosso aí é o quê?
preencher as colunas com as informações, que são os dados que a gente dispõe. Então, a gente vai preencher a tabelinha aí. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Então, nós temos o seguinte exemplo. Em uma sala de aula com 40 alunos, 16 preferem aulas de voleibol e 24 preferem aulas de basquetebol. Construa uma tabela que apresente essas informações com a taxa percentual em relação ao total de alunos. Então, galerinha, ó, primeiro passo, a gente vai atribuir o título. Então, aqui no caso, o título vai ser Preferências Esportivas. Então, ó, o título está aqui, ó, no topo da nossa tabela, certo? O segundo passo, a gente vai escrever em cada coluna a informação que ela vai transmitir. Então, ó, a primeira coluna, ela vai transmitir a informação do tipo de esporte. A segunda, o número de alunos que gosta daquele determinado esporte. E a terceira, a porcentagem que ele corresponde. Então, tá lá. Esporte. Quais são os esportes que nós temos? Nós temos o vôlei, nós temos o basquete e temos o total. Números de alunos. No voleibol, são 16. No basquetebol, 24. No total, são 40. Tá? Aí, 16 alunos em relação ao total equivale a 100%, 24 equivale a 60% e 40 é o total, que é 100%. Então, aqui a gente tem a nossa tabelinha trazendo as informações que eu tenho aqui no nosso enunciado, ok? Como que eu chego na porcentagem? Foi explicado aí anteriormente. Posso usar regra de 3, posso usar multiplicação por decimal, posso usar multiplicação por fração. Então, isso daqui é um conteúdo abordado anteriormente que a gente vai precisar dele novamente, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu quero saber 16, quantos por cento ele equivale de 40. Então, eu vou colocar lá que 40 é o meu 100% e que 16 é o meu x%. Aplico regra de 3. Ou eu posso achar uma forma mais fácil de fazer isso, tá? Como que eu faria isso? Pego o meu total de alunos e divido pelo total de alunos que eu quero descobrir a porcentagem, no caso, e divido pelo total. Eu vou ter aqui, no caso, 0,4, tá? Que é o decimal correspondente ao 40%. Tá? Então, é uma forma aí de se descobrir a porcentagem de um número. Eu pego o número que eu quero saber a porcentagem, divido pelo total. Então, eu teria 24 por 40 e 16 por 40. Aqui eu obteria o 0,4, que equivale a 40%. Aqui eu teria o 0,6, que equivale a 60%. Mas nada impede de usarmos aqui, tá? A nossa regrinha de 3, que foi aprendida nas aulas anteriores, ok? Vamos lá, mais um exemplo aqui, ó. Um jornal de uma cidade fez uma pesquisa para saber quais são as rádios de maior audiência entre os alunos dos oitavos anos de uma escola. Foram citados 4 rádios, A, B, C e D. A votação foi o seguinte, então, ó, rádio A tinha 20 alunos que preferiam ela, rádio B, 40, rádio C tinha 6 e rádio D tinha 10, ok? Então, o total era de 50 alunos. Então, o primeiro passo, dar um título, rádio mais ouvidas pelos alunos dos oitavos anos, ou preferência das rádios pelos alunos do oitavo ano. Então, tem que ser um título que sugere o que está sendo abordado, tá ok? Primeira coluna são as rádios, segunda, o número de alunos, a terceira, a porcentagem. Então, aí eu coloquei aqui rádio A, B, C, D e o total, quantidade de alunos e o total, e fiz o cálculo das porcentagens. Então, aqui os cálculos que a gente teria seria o seguinte. Então, ó, 20 por 50, certo? 14 por 50, 6 por 50 e 10 por 50, que vai dar, respectivamente, essas porcentagens aqui.
Galerinha, alguns casos a gente vai ter que arredondar, tá? Então, sempre arredondar para o inteiro mais próximo. E tenho que ficar atento ao seguinte, a soma das porcentagens tem que dar o valor total. O valor total é sempre 100%, ok? Então, aqui, nós temos dois dados nas nossas porcentagens, nas nossas tabelas que eu trabalhei aqui para vocês. Ó, nós trabalhamos aqui com os números de alunos e trabalhamos com a porcentagem, tá ok? Isso são chamados de frequência absoluta e frequência relativa. A frequência absoluta é a quantidade de vezes, tá, que uma determinada realização ocorreu. Ou seja, quantas vezes os alunos votaram na rádio A? Então, 20 vezes. Isso é a frequência absoluta. Tá? Então, a gente fez uma pesquisa aqui na sala. Quantos alunos optaram pelo esporte A? Esse número de alunos é a frequência absoluta. Tá? E a frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta e o número total de realizações, ou seja, é a nossa porcentagem. Tá? Então, a frequência absoluta é o número de alunos ou o número de pessoas que optou por determinado evento. E a frequência relativa é a porcentagem deste evento, ok? Que seria a razão da quantidade de alunos que eu tenho ali na frequência absoluta e o total de realizações, ok? Então, dando sequência aqui. Nós temos dois tipos de pesquisas que são utilizadas aí para a gente aplicar na nossa estatística, na nossa análise de dados, tá? Que é a pesquisa amostral e a pesquisa censitária, ok? O que é essa pesquisa censitária? É a pesquisa na qual toda a população pesquisada participa, tá? Então, se eu for fazer uma pesquisa com a nossa turma, com o 8º ano, todo mundo precisa ser consultado, ok? Todos têm que participar. Nós estamos fazendo uma pesquisa no 8º ano, todo mundo vai participar, tá? Então, ó, por que isso? Que a gente vai dar informações precisas e detalhadas. Então, os censos, tá? Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa da população, quando a gente vai fazer uma eleição que todo mundo vota, isso é uma pesquisa censitária, ok? Porque ela fornece no caso aí, uma informação, um dado preciso, ok? Então, ó, os censos na vida real produzem informações indispensáveis para a definição de políticas públicas, e é esse tipo de pesquisa que mede taxas de crescimento da população, que identifica áreas mais carentes de investimentos em medidas de saúde, de educação, transporte, entre outras coisas. Então, os dados são precisos. Já a pesquisa amostral, ela é uma pesquisa no qual a gente vai pegar uma amostra apenas da população, ou seja, a gente vai pegar um subconjunto. Então, eu vou fazer uma pesquisa na sala, em vez de usar todos, eu vou pegar uma quantidade X de alunos e vou fazer a análise a partir daquilo, tá? Então, ela possui margem de erro, tá? Mas, se for bem feita aí, a gente vai ter dados confiáveis. Exemplo de uma pesquisa amostral. Hoje a gente vê lá que a intenção de votos do candidato A é de tantos %. Aí, sempre no final, foram consultadas 5.000 pessoas. Então, pega-se uma determinada parte da população, faz uma pesquisa e ali tem-se a intenção de votos. Quando é feito, de fato, a eleição, os dados batem? Não, às vezes vai dar uma diferença para cima, uma diferença para baixo, às vezes a pessoa muda a opinião dela, então isso é uma amostra, tá? Então, nem sempre vai ser um resultado confiável, mas pode ser que ele tenha a ver com a realidade, ok? As amostras podem ser escolhidas de várias maneiras. Então, nós temos 3 tipos
de possíveis pesquisas amostral, que seria a amostragem casual simples, tá? Que a gente escolhe indivíduos ao acaso, tá ok? Então, eu vou fazer a pesquisa com 5 alunos da sala. Aí eu vou lá, número 2, 4, 10, 7, 3, sei lá, e pego eles. Podem ser que todos sejam do sexo masculino, todos sejam do feminino, pode ter mais masculino do que feminino. Então, isso não importa, é uma pesquisa simples. Eu pego de forma aleatória, ok? Posso ter a amostragem sistemática, que é aquela que seleciona, que a seleção dos indivíduos é feita por um critério que consiste em escolher por meio de intervalos pré-determinados. Então, por exemplo, na sala, eu poderia pegar o número... Vou pegar 5 alunos. Gente, eu vou pegar aqui os números da chamada de 5 em 5. Vou começar pelo número 2, depois eu pego o 7, o 12, o 17, o 22 e assim por diante, ok? Então, aí a gente vai ter um critério, tá ok? E também temos a estratificada, a amostragem estratificada, que é utilizada quando a população apresenta subgrupos significativos com certa homogeneidade, tá? Então, a gente vai escolher indivíduos nos diferentes subconjuntos. Então, se a gente vai pegar ali 4 alunos da sala para fazer a pesquisa, então eu vou ter que ser homogêneo. Vou pegar 2 meninos, 2 meninas, ou 2 alunos que utilizam óculos, 2 que não, tá? Então, a gente vai estar trabalhando ali com a questão da homogeneidade. Tenho que ter um pouquinho de cada subconjunto dentro da sala nessa minha pesquisa, ok? Continuando aqui, então, a gente tem os tipos de variáveis. Por que tipos de variáveis? Quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente vai trabalhar com uma variedade, tá? Uma variável. Quais são as variáveis? As pessoas que gostam de rock, que gostam de sertanejo, que não gostam, estilos musicais. A gente pode trabalhar com altura, com idade, tudo que vai mudar de acordo com a pessoa que está sendo entrevistada, tá? Então, a gente pode ter variáveis quantitativas e variáveis qualitativas. Então, quando a gente fala em quantitativas, eu lembro de quantidade. Então, são as variáveis que podem ser representadas por números, tá? Ou seja, quantidade de alunos, quantidade de pessoas, entre outras coisas. E aí a gente tem 2 tipos, as discretas e as contínuas. As discretas, elas são avaliadas por meio dos números de contagem, tá? Então, elas podem ser utilizadas apenas números inteiros, ou seja, número de filhos, número de animais, números de acidentes em uma rodovia. Eu não posso usar um número decimal, por exemplo, tá? A idade de uma pessoa, certo? Então, é onde a gente trabalha o quê? Idade não, desculpa, porque a idade o cara pode ter 12 anos e meio, que a gente consegue, tá? Então, é somente aquilo que a gente usa números inteiros para representar. Número de pessoas, tá? Número de animais, quantidade de algo que não tem como ser fracionado, ok? E as contínuas, elas podem assumir valores reais. Então, pode ser um decimal ou pode ser um número inteiro, tá? Então, a gente pega o que aqui? Estatura, que seria a altura, o peso, o tempo, a idade, a distância, entre outras coisas que a gente pode representar tanto por um número inteiro quanto por um número fracionário, ok? E aí a gente tem também as qualitativas, tá? São aquelas variáveis que não possuem valor, ou seja, ela classifica o elemento da população ou as características. Então, cor, sexo, opinião, entre outras coisas que eu não vou poder numerar, tá ok? Então, se eu voltar lá atrás nas nossas tabelinhas,
Quando eu falo rádio A, rádio B, rádio C, opa, é uma variável qualitativa, que eu estou colocando os tipos. Aí, quando eu entro com os números, eu já tenho as variáveis quantitativas. Ok? Então, galerinha, para finalizar aí a aula, que a gente abordou somente a organização, como organizar o que é cada dado, vocês têm da página 42 até a 47, mais a TC 42 para estar realizando. Galerinha, bom estudo a todos, boa aula, até mais!